Olá, pessoal! Hoje vamos entender um pouquinho mais sobre a matriz SWOT, que é uma das principais ferramentas de um processo de planejamento estratégico. Com base nela, é que a organização consegue estudar o seu ambiente para então formular suas estratégias de uma forma mais certeira. Por isso, antes de a gente falar da matriz em si, é importante a gente compreender o que faz parte de um ambiente organizacional. Sabe-se que as organizações estão inseridas dentro do ambiente com o qual ela interage o tempo todo. Então, ela tanto recebe influências do meio em que ela está, quando ela acaba influenciando esse meio. Então, o ambiente de uma organização, ele pode ser dividido em interno e externo. O que diferencia? O ambiente interno é aquele que a organização tem total controle sobre. Quanto ao ambiente externo, a organização não tem como controlar. E o ambiente externo ainda é dividido em macroambiente e microambiente. O micro é aquele que a organização consegue ter um pouquinho de controle, né? Consegue agir sobre. Enquanto o macro, esse definitivamente a organização não tem muita escolha, porque ela não consegue ter um controle sobre ele. Só resta estudar e aproveitar as oportunidades que ele traz ou se proteger das ameaças que ele vem a apresentar. Para entender um pouquinho melhor, vamos a alguns exemplos, né? Quando a gente fala do ambiente interno, então a gente está falando dos fatores internos da empresa, que seriam os seus fatores administrativos, financeiros, operacionais, os seus fatores de marketing, ou seja, tudo que ela consegue ter um certo controle. Partindo agora para o ambiente externo, a gente tem a divisão, como eu expliquei antes, entre o microambiente e o macroambiente. Quanto ao microambiente, aquele que a empresa possui um certo controle, o que faz parte dele são os fornecedores, a indústria, os canais, os clientes, os próprios grupos de interesse, né? Os fornecedores, como que a empresa consegue ter controle sobre o fornecedor? Sobre o custo dos insumos, sobre a qualidade, sobre o prazo de entrega. Então a empresa consegue negociar isso com os fornecedores, ela pode mudar de fornecedor, por exemplo, então ela tem um pequeno controle. A indústria está relacionada ao setor que a empresa está, como ela se relaciona com os concorrentes. Concorrentes que podem ser diretos, aqueles que têm a mesma categoria, também o mesmo benefício, né? Coca-Cola e Pepsi, ambos são refrigerantes, né? E ambos trazem o mesmo benefício, matar a sede. Enquanto que Coca-Cola e chá gelado são concorrentes indiretos, porque ambos trazem o mesmo benefício, mata a sede, porém as categorias são diferentes. Um é refrigerante, outro é o chá. Então, por isso que eles são considerados como indiretos. A mesma coisa no meio de transporte. A aviação com a Gol, transporte terrestre, uma empresa de ônibus reunidas, ambos são concorrentes indiretos, porque o benefício que eles trazem é o mesmo, é o transporte. Só que um é via terrestre, outro via aérea. Então, as categorias são diferentes, por isso eles são concorrentes indiretos. Quando a gente fala dos canais, são todos os canais porque o produto da organização passa, ou então um serviço, né? O varejista, o atacadista, os próprios canais de distribuição, né? A empresa consegue ter um certo controle, consegue negociar com esses canais, por isso que eles fazem parte do microambiente. Quanto aos clientes, sejam eles corporativos, que compram grande quantidade de um certo produto, ou então os clientes individuais, que compram menos unidades, então acabam tendo um menor poder de negociação, também estão dentro aí do microambiente, porque a empresa consegue uma negociação, faz uma promoção, atrai mais clientes, né? Consegue se relacionar aí com eles. Os grupos de interesse são as ONGs, as comunidades locais, os cidadãos em geral, muitas vezes a mídia, que às vezes força a organização a tomar algumas atitudes, como exemplo, protestos contra as empresas que usam pele de animais nas roupas, que testam os cosméticos em animais, então isso tudo também faz parte do microambiente que a empresa consegue aí de repente converter, amenizar a sua situação. Partindo para o macroambiente, então é aquele maior, mais distante, que a empresa não tem controle nenhum, entram as questões da economia, da política, da demografia, da cultura, tecnologia, a questão da própria natureza, que não tem como a gente controlar. Vamos ver alguns exemplos aqui, né? Um ambiente demográfico, a distribuição demográfica da população, mora mais na cidade ou tem mais gente no campo, a taxa de mobilidade da população, o crescimento, a faixa etária, a estrutura familiar, tudo isso são fatores do ambiente demográfico. No ambiente econômico, a renda da população,
a taxa de distribuição de renda, o balanço dos pagamentos, o PIB de um país, né, a taxa cambial. Tudo isso influencia as organizações, mas elas não têm como fugir. Aumentou a inflação, o que a organização tem a fazer? Se adaptar. Houve um maior índice de desemprego no país, logo as pessoas vão comprar menos. Então, se a empresa está preparada, estudou esse ambiente, ela vai conseguir se proteger nesse momento em que a crise chegar. Que tem alguns exemplos, por exemplo, do ambiente demográfico, de um vilarejo na Suíça, que está pagando R$82 mil para quem for morar lá, independente da nacionalidade, porque a cidade está com aproximadamente 240 habitantes, e é um vilarejo que então vai acabar desaparecendo, né? Se não for gente morar lá, porque o comércio não está mais funcionando. Então essa foi uma estratégia do governo para atrair pessoas. No ambiente econômico, em 2017, quando houve a liberação do FGTS para a população, as empresas, principalmente as de varejo, aproveitaram, né, esse momento. De novo, é macroambiente, não tem controle sobre, mas aproveitaram essa oportunidade para atrair mais clientes. O ambiente político diz respeito então a toda a política tributária, fiscal, toda a legislação, as regulamentações, seja municipal, seja federal, seja estadual. O ambiente sociocultural diz respeito aos hábitos das pessoas, né, a situação socioeconômica de cada uma, a estrutura educacional, os veículos de comunicação de massa. O ambiente político legal, a gente tem, por exemplo, a reforma trabalhista, que foi aprovada em 2017 e com certeza impacta diretamente aí nas estratégias das organizações, principalmente no que diz respeito aos seus recursos humanos. No ambiente sociocultural, a gente tem como exemplo a Coca-Cola, apareceu oferecendo 3 milhões para quem resolveu o seu maior problema. Eles querem um fabricante que encontre um produto que substitua o açúcar, né? Ou seja, está dentro de ambiente sociocultural porque eles viram a mudança de hábitos da população, que hoje é muito mais preocupada com questões da saúde, com bem-estar, com o próprio físico. Estão deixando de tomar Coca-Cola, uma empresa que está aí há muito tempo no mercado, está vendo que vai ter que se reinventar devido a essa mudança de hábitos da população. Quanto ao ambiente tecnológico, tem toda a evolução tecnológica, novos padrões que vêm surgindo, proteção de marcas e patentes, os níveis de pesquisa e desenvolvimento de um país. São muitas as mudanças que a tecnologia trouxe para a gente, né? Só pensarmos como a gente fazia compra há 10 anos atrás e como a gente faz hoje, né? Tinha que ir de loja em loja para poder comprar uma televisão. Hoje a gente entra no celular, no computador e rapidinho sabe todos os preços, onde está mais barato, compra pela internet, não precisa mais nem ir até a loja. E o ambiente de recursos naturais se refere à natureza mesmo, escassez de matéria-prima, os custos da energia, né, novas ameaças de doenças, catástrofes naturais que muitas vezes acontecem. Aqui do ambiente tecnológico a gente tem, por exemplo, o WhatsApp, que está lançando um novo aplicativo para pequenas empresas, o WhatsApp Business, e traz então aí uma solução, talvez principalmente para as pequenas empresas melhorarem a sua comunicação, terem um pouquinho mais controle sobre a comunicação externa, porque ele traz algumas estatísticas, né, número de mensagens enviadas, recebidas, enfim. E dos recursos naturais temos exemplo nesse verão de 2018 em Florianópolis, que choveu muito durante janeiro inteiro, então os turistas foram para dentro dos shoppings e lá gastaram o dinheirinho deles, né? Então, devido a esse fator externo, ao macroambiente, que a empresa não tem controle nenhum sobre, foi uma oportunidade para os shoppings que conseguiram atrair esses turistas, enquanto que as praias, os restaurantes de praia tiveram aí um azar, porque os turistas saíram das praias e foram para os shoppings, então eles acabaram perdendo. Aqui então traz as diferentes variáveis, condução do ambiente interno, aquilo que a organização tem total controle, seu marketing, seu P&D, seu sistema de informações, seu time, suas finanças, seus recursos humanos, e as externas, sejam do macro ou do microambiente, são aquelas que a organização não tem controle. As do microambiente, um pouquinho, as do macro, absolutamente controle nenhum. Então seriam as mudanças na sociedade, as mudanças governamentais, mudanças econômicas, mudanças na competição dos fornecedores e mudanças que acontecem no mercado. Juntando
essas variáveis é que a gente forma a matriz SWOT, né? É juntar essa análise do ambiente externo com o ambiente interno. Então, no Brasil, a matriz ela é chamada de matriz fofa, né? Porque são as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças de uma organização. Em inglês, ela recebe o nome de matriz SWOT, por serem as iniciais, então, de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças em inglês. Estávamos vendo lá no início, a análise do ambiente ela vai ser colocada dentro da matriz SWOT. Então, o nosso ambiente interno, a análise dele vai nos trazer quais são os pontos fortes da organização, quais são as suas forças. Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Quais são as fraquezas da organização? Quais são os seus pontos mais fracos? Enquanto que o ambiente externo, seja ele macro ou micro, vai trazer quais são as oportunidades que a organização, ou seja, o que o mercado traz que a organização pode aproveitar. E também quais são as ameaças que esse ambiente está apresentando para a organização, o que ela precisa se proteger. Eu acho que eu vi um gatinho. Chegando de mansinho eu vi um gatinho sim! Sendo assim, a matriz SWOT tem por objetivo sintetizar essas análises do ambiente interno e do ambiente externo para que a organização possa ter uma visão conjunta do ambiente que ela está atuando, né? Então ela vai identificar os elementos chaves da organização para ver as prioridades que ela deve tomar. Com base nisso, vai formular suas estratégias. Para quê? Para minimizar os seus pontos fracos, maximizar os fortes, aproveitar as oportunidades e se proteger das ameaças. Trago aqui um exemplo de uma matriz SWOT de um restaurante, que os exemplos sempre clareiam um pouquinho as ideias, né? Então vamos imaginar um restaurante qualquer. Quais seriam suas forças? Lembrando aqui, forças e fraquezas sempre ambiente interno, que a empresa tem controle. Então, as forças desse restaurante são um atendimento diferenciado, vejam bem, diz respeito à sua equipe, um cardápio diversificado, a empresa tem controle sobre? Tem, ela pode vir a mudar o cardápio? Pode, por isso que está dentro, ambiente interno, é uma força. E uma comunicação interna eficaz. A equipe se comunica muito bem, que ótimo. Como fraqueza, eles têm uma gestão financeira ruim, ou seja, eles não têm muito controle sobre custos, despesas, sobre o que entra, o que não é nada bom. Eles não têm estacionamento, né? Ou seja, uma fraqueza da estrutura deles. E eles têm pouco recurso para investimento, né? Mais ou menos uma consequência ali, como a gestão financeira não é boa, acaba que não tem muito controle sobre isso, tem poucos recursos. Quanto às oportunidades, aí já é o ambiente externo, né? Oportunidades e ameaças que o ambiente oferece. Os hábitos dos consumidores, que estão cada vez mais comendo fora devido à pressa, trabalhar o dia inteiro, isso é uma oportunidade para a empresa aproveitar, ou seja, ela tem demanda. Outra oportunidade pode ser um grande número de empresas na região em que ela atua. Então, o restaurante está ali localizado numa região que está cada vez mais abrindo empresas, ou seja, também vai trazer mais cliente para eles. Quanto a ameaças, está tendo uma acirrada concorrência, ou seja, tem muitos restaurantes também na região, a crise econômica no país, então muitas pessoas estão levando marmita, não estão mais querendo comer fora, e um variado número de serviços substitutos, né? Ou seja, restaurante, existem várias opções, o vegano, o sushi, a pizzaria, a sanduicheria, o buffet em quilo, ou seja, há vários produtos que podem substituir. Com base nessa matriz é que a empresa começa então a pensar que estratégias que ela vai seguir. Para ajudar a guiar o pensamento na hora de analisar toda essa matriz, há alguns questionamentos guias que podem ser feitos. Por exemplo, ponto forte X ajuda a acabar com o ponto fraco Y? Sim ou não? Ponto forte X ajuda a aproveitar a oportunidade Z? Ou o ponto forte X ajuda
a impedir o impacto de alguma ameaça? Sim ou não? Então, a empresa localiza todos esses elementos dentro da matriz e se mais de 80% das respostas forem sim, ok, a organização vai muito bem. Se não, ela precisa ver as suas prioridades, porque nem sempre acontece assim. Por exemplo, a oportunidade ali do restaurante é ter um grande número de empresas na região. Então, sempre vai ter demanda. Um ponto fraco é que não há recursos para investir em ampliação. Ou seja, a fraqueza da organização vai impedir que ela aproveite essa oportunidade que está se apresentando. Então, ela precisa pensar em como suprir esse ponto fraco para poder aproveitar essa oportunidade que está sendo apresentada. Joia, pessoal, principais bibliografias aqui utilizadas. Espero que tenha ajudado vocês a entender aí um pouquinho sobre o que é e como funciona a matriz SWOT. Até a próxima!